Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político e o nosso convidado de hoje é o professor Humberto Luiz. Humberto, é um prazer recebê-lo aqui no programa Painel Político. E para a gente começar a nossa conversa, vai aí a primeira pergunta. O que é escola sem partido? Olá, Salatiel. É um prazer imenso estar aqui com você. Nós somos amigos de longa data, uma amizade que começou entre você e meu pai e minha mãe, né, e que graças a Deus e ao destino se estendeu para nós. Hoje somos colegas da faculdade, somos colegas advogados. Eu tenho acompanhado o seu programa e cada dia que passa ele está melhor, né, com temas sempre atuais, que tem contribuído muito para a formação da cidadania. Você está de parabéns. Muito obrigado. E a TV Doctor também, viu, por essa escolha de você estar apresentando esse programa. Bom, Salatiel, escola sem partido, para mim, é a não escola, viu? Porque, veja bem, o que estão querendo fazer é um movimento como se a escola fosse partidária politicamente, como se o professor tivesse um discurso afinado com determinada ideologia de partido político X ou partido político Y. Não é verdade. Isso não é verdade. O que estão pregando é que o professor, com relação à escola sem partido, é que o professor não teria liberdade de analisar criticamente os conteúdos postos para o debate com os alunos. É como se o professor fosse um livro falante, o professor fosse o leitor do livro e não pudesse colocar ali a sua vida, a sua bagagem, a sua experiência de vida nesse processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que numa sala de aula, muito mais valioso que tudo ali, é a carga de vida que o aluno traz, que combina com a carga de vida que o professor leva. E aí essas vidas, quando se encontram, elas vão protagonizar a formação do conhecimento, a criação do conhecimento a partir dessa simbiose, dessa troca de experiências. E o que estão propondo aí é que o professor não tenha essa liberdade de trabalhar com o aluno a partir da sua vivência, da sua experiência e que fosse um mero reprodutor de cartilhas. Isso só interessa a quem não quer que o aluno não aprenda nada mais do que ler, escrever e fazer conta, para anotar recado e dar troco. Não é isso? É isso aí. Professor Humberto, nós estamos atravessando um momento de crise política, né, crise de todas as formas. Qual a análise que você faz deste momento político que nós estamos atravessando com relação à universidade? Salatiel, excepcional essa sua pergunta e o contexto dela. O Brasil hoje, o Brasil de hoje, de 2017, ele possui cerca de 8 milhões de universitários, né? Em 2003, 2002, o Brasil tinha 3 milhões de universitários. Então, na última década, o Brasil dobrou a sua população universitária. Nós podemos ver em Caratinga, nós tínhamos 2 faculdades, né? A UNEC, que era FUNEC à época, né? E a FIC, que é hoje Doctor, mas que era FIC, FACICOM, com alguns cursos modestos. E hoje são 2 impérios da educação. Nós temos hoje uma indústria da educação em Caratinga, não é isso? São milhares e milhares de alunos, nós temos uma população flutuante que gira em torno da universidade. E a universidade é o ambiente propício para a formação crítica da cidadania. Então, essa expansão do ensino superior no Brasil, notadamente levando a universidade para o interior, criando-se oportunidade financeira para que os alunos de baixa renda pudessem estudar, seja com o FIES, seja com o ProUni. Isso fez com que a universidade mudasse a sua cara e, consequentemente, a cara da sociedade também mudasse. Hoje nós vivemos o espaço público como um espaço altamente crítico, onde as pessoas não mais aceitam aquilo que as grandes mídias corporativas as entregam, seja através de telenovelas ou telejornais, e passam a analisar criticamente esse conteúdo televisivo e midiático, notadamente também pelos ambientes virtuais de comunicação, as redes sociais. Hoje, quem pauta as grandes emissoras são as redes sociais essas que estão povoadas
por esse público universitário. Então nós estamos vendo, de um lado, a classe política cada vez mais desprestigiada, porque o povo não se sente representado por ela, notadamente naquilo que tem feito de lambança, que é essa corrupção deslavada, que na verdade acontece desde 1500. Mas nós não tínhamos uma sociedade que tinha informação suficiente para tomar conhecimento disso, e se tomasse conhecimento, não tinha também a possibilidade de criticar mais severamente, porque não tinha o preparo do conhecimento técnico científico universitário. Então hoje, se estamos vivendo um momento de catarse social, né, com alta esperança de renovação da classe política nas eleições de 2008, esse movimento se deve notadamente a esse avanço da educação superior no Brasil, notadamente tomando o interior e criando uma massa populacional de críticos, de formadores de opinião críticos a partir dessa base de conhecimento que passa a acontecer quando essa parte da população que antes não tinha acesso ao ensino, hoje tem. Veja bem, nós que somos contemporâneos de faculdade, nós não tínhamos faculdade de Direito em Caratinga. Às 5 da tarde tomávamos um ônibus, íamos a Governador Valadares para estudar Direito. E éramos privilegiados porque conseguimos ir a Valadares. Muitos antes de nós tinham que ir até o Flotônio ou até mesmo a Belo Horizonte. Não é isso? Nós víamos as famílias de Caratinga perdendo seus filhos para as capitais em busca da única oportunidade de estudo possível. Hoje não. Hoje a gente vê um processo de interiorização do ensino superior, onde o conhecimento ele é formado em interação com a sociedade local e micro-regional, né? E esse conhecimento, porque é formado aqui, tem uma identidade local e regional e é revertido através da pesquisa e da extensão universitária para essa própria população. Então, nós temos hoje no Brasil a universidade como instrumento vivo de transformação da classe social e, consequentemente, nós esperamos que isso, no curto, médio e longo prazo, cada vez crescendo mais, represente uma renovação da classe política, que passa a ter muito mais compromisso de prestar contas do mandato, não com a aprovação de emendas X ou Y, mas uma prestação de contas de um mandato que seja representativo efetivamente para essa camada da população que votou e vai cobrar a conta. Humberto, há quem diga o seguinte, de que essa questão de enfatizar muito a corrupção é uma cortina de fumaça para esconder a entrega do Brasil. Hoje nós estamos vendo várias hidrelétricas foram vendidas para a China e hoje, né, nesse feriado aí, nós vimos um decreto autorizando a venda da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Você concorda com essa tese de que essa história de ficar discutindo corrupção é meramente uma cortina de fumaça para esconder esse entreguismo que está acontecendo no Brasil? Veja, a corrupção é um tema severo, que precisa ser enfrentado, debatido diuturnamente. Mas não só ela, não é isso? Quando você tem um foco na corrupção e as outras áreas de abrangências do governo não estão sendo focadas, de fato eu sou obrigado a concordar com você. Esse mote da corrupção, Lava Jato, prende um, aumenta a pena do outro, o triplex está ali, o recibo é verdadeiro ou é falso, Eduardo Cunha depois. O que eu quero saber de depoimento de Eduardo Cunha? Onde você ligava um ferro elétrico dentro de casa, estava passando depoimento de Eduardo Cunha. Você ia esquentar uma lasanha no micro-ondas, você apertava, estava o Eduardo Cunha aparecendo na televisão. Você vai dormir e o travesseiro fala de Lula. Para quê? Eu não quero saber de vida de Lula, não quero saber de vida de Eduardo Cunha, não quero saber de vida de Henrique Eduardo Alves. Isso é trabalho da polícia e do Ministério Público. Eu quero saber o que o Congresso está fazendo, o que o Senado está fazendo, o que o presidente da República está fazendo. E nós não temos essas informações pela mídia de massa. Por que será? Exatamente para isso, porque elas fazem, a mídia de massa faz parte desse processo de entrega do Brasil. Veja, só vai a leilão público, só vai para privatização aquilo que dá lucro. O que dá prejuízo fica para o Estado. Como assim? Não é isso? Qualquer pessoa que vai vender alguma coisa, vende algo que te incomoda, passa para frente aquilo que não serve ou que precisa de melhoria. Aquilo que dá lucro, que satisfaz, eu vou tomar conta. Agora, colocar para vender Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Salatiel, leiloaram aí o pré-sal, vender barril de óleo, de petróleo, a R$1.
Vê se pode um negócio Até desse. Até eu comprava. Mas eu queria comprar navio de petróleo nesse preço, não é verdade? A quem esse tipo de interesse interessa? A quem esse tipo de atitude interessa? É um negócio assim que nos deixa de queixo caído. E o argumento é, tem que privatizar porque se ficar no poder público a corrupção come isso. Mas como assim? O corrupto tem que ir para a cadeia. Temos que ir trocando os gestores até que nós encontremos um que efetivamente corresponda aos anseios, principalmente de probidade e honestidade. Não significa dizer que se a coisa vai mal porque o gestor é ruim, eu tenho que me livrar da coisa. Eu tenho que me livrar do gestor. Não é isso? Nós estamos vendo o Brasil sendo vendido. Eu estou me lembrando aqui de uma crítica que foi feita pela Porta dos Fundos, um vídeo quando os portugueses chegaram e começaram a barganhar com os índios, não é isso? O índio pegando pano em troca de não sei o quê, pegando espelho. O que índio vai fazer com espelho? O que índio vai fazer com pano? Você está entendendo? E está a mesma coisa. Estão entregando o patrimônio do Brasil a troco de nada para o povo brasileiro, a troco de nada. Agora, alguém que está fazendo isso deve estar ganhando por trás, porque não tem justificativa democrática e republicana para entrega da riqueza brasileira a quem quer que seja. A riqueza brasileira é do povo brasileiro. Não é porque cidadão X ou Y que administrou ou administra está desviando que justifica a alienação, a venda desse patrimônio a preço de banana para que eles nunca mais sejam do Brasil. Se o Brasil, se a estrutura de Estado do Brasil não tem como explorar uma estrada, que faça uma concessão, mas não privatize. A concessão continua, na concessão o patrimônio continua do povo brasileiro e o particular explora por tantos anos a partir de determinados critérios. Não é simplesmente uma compra e venda como estão fazendo aí. Não é isso? Nós estamos vendo o Brasil deixar de ser Brasil. Daqui uns dias vão privatizar a nossa água, vão privatizar a Amazônia e nós vamos ter que pagar para gringo para respirar no meio da rua. O governador Fernando Pimentel fez uma colocação muito engraçada quando o governo pressionando os estados para vender as suas empresas. Pressionando aqui em Minas para vender a CEMIG. Ele falou o seguinte, isso é a mesma coisa de você vender o fogão a gás e comer no restaurante. Eu achei uma boa. Mas eu quero que você me fale também das cotas. O que você acha dessas cotas na universidade? Que inclusive tem um candidato aí dizendo que se for eleito isso não vai existir mais porque as pessoas que entram na faculdade através dessas cotas elas não têm conhecimento, não têm competência. O que você, como professor, diz disso aí? Ah, meu Deus, a gente ouve tanta coisa e dá graças a Deus por ouvir, né? Já pensou se fôssemos todos Beethovens, não é isso? Veja bem, Salatiel, em Minas Gerais, da própria UFMG, é um exemplo para o Brasil inteiro. Não é isso? Hoje você teve uma crescente de um público que não chegava à faculdade, que hoje chega em razão das cotas. E eu vou dizer aqui, eu vou fazer uma analogia às provas de Olimpíadas. Nós sabemos que o vestibular é quase que uma prova de Olimpíada. A pessoa fica de fora ou dentro por 1 décimo, 2 décimos, uma questão ou duas. Não é isso? Então, se um aluno, por exemplo, tirou 90 e entrou, o outro tirou 88 e não entrou, não significa uma diferença de mérito educacional, educativo. Significa que está faltando pouca coisa para que essa chegada aconteça de maneira homogênea. E era isso que se via no Brasil. Algum pouco diferencial, e esse diferencial se dava no preparo desse aluno, que não é um aluno, é um ser humano, não é isso? Você tinha uma classe social notadamente formada por pessoas de posses, que seja classe média, mas por pessoas que não têm dificuldade de comer, que não têm dificuldade de morar, que não tem problema de dormir hoje pensando que a CEMIG vai cortar a luz amanhã, não é isso? Então, a criança e a adolescente que sai dessa estrutura de família tem muito mais condição de estudar pacificamente ou em paz do que aquele que estuda à noite para trabalhar de manhã e de tarde no emprego informal, para ajudar em casa essa que muitas vezes é desestruturada em razão de uma série de coisas, não é isso? Então, passou-se a perceber que em razão da faixa etária, que também tem muito a ver com a cor da pele, e tem muito a ver também com a origem escolar, de escola pública ou escola privada, as universidades, notadamente as públicas, estavam sendo ocupadas por uma grande camada de alunos e alunas de cor branca,
oriundos de escola particular e de famílias de classe média para alta. Isso significava que alunos pardos e negros e indígenas, de poder aquisitivo baixo, oriundos de escola pública, não conseguiam chegar à universidade pública. Não significava dizer que existia uma diferença muito grande de conhecimento de um para o outro, mas é como a diferença ali de um nadador, né, nas Olimpíadas, às vezes uma batida de mão, né, a diferença de um braço faz a diferença de quem chega e quem fica de fora. E se você fizer uma universidade pública ou um conjunto de universitários apenas ou majoritariamente de determinada classe social, etnia e tudo mais, você vai ter nos campos de dominação social, seja nos hospitais, no serviço público, na magistratura, no Ministério Público, nas gerências de banco, pessoas dessa determinada camada social, ampliando aquilo que a gente acha que é sensação, mas que é realidade, de uma separação social de classes. Então a política de cotas, ela veio nivelar isso, nivelar a oportunidade. Todos agora têm oportunidade de chegar à universidade. 50% das cotas vai para a disputa universal e 50% é reservada em duas camadas. 25% para aqueles negros, pardos e indígenas e os outros 25% para egressos de escola pública cuja renda familiar não ultrapasse X. Não é isso? Então você conseguiu levar para a universidade uma realidade de representação social. Hoje, na universidade, você tem uma representação social equânime. Da mesma maneira que você enxerga negros e brancos na rua, você enxerga negros e brancos na universidade. Da mesma maneira que você enxerga ricos e pobres na sociedade, você enxerga ricos e pobres na universidade. Com um detalhe, Salatiel. Essa questão de não conseguir chegar, de historicamente não conseguir chegar, dava uma baixa autoestima a esse público que não chegava, o que prejudicava esse público no processo seletivo. Porque se historicamente o avô não foi, o pai não foi, o tio não foi, o primo não foi, o irmão não foi, o vizinho não foi, por que ele iria? Então isso tem uma afetação de autoestima, de reconhecimento. Com a política de cotas, essa autoestima parece que foi elevada e na UFMG foi a primeira universidade do Brasil aonde o aluno cotista no vestibular teve nota mais alta do que o não cotista. Veja bem, a política de cotas deu tão certo nesse quesito, inclusive, de autoestima, de autorreconhecimento, de pertencimento àquele tipo de ambiente que é a universidade, que hoje na UFMG a nota dos não cotistas é menor do que as notas dos cotistas. Veja, o cotista ultrapassou. E tem um estudo também feito pelas universidades do país que mostram que as notas dos cotistas e dos não cotistas durante os cursos que eles fazem são niveladas. E outra coisa, a universidade não é uma porta de entrada, ela é um processo onde o aluno vai sair daqui a 4, 5, 6 anos formado. E para formar não é fácil. Ele tem que dar conta do conteúdo, não é isso? Nós somos professores universitários e sabemos bem que os alunos penam para dar conta da minha disciplina, da sua, da prova integradora, do GRULES, do ADX, da APS. Não é simplesmente entrou e saiu, como dizia nosso professor Benoni, não é isso? Entrou, tem que sair. Não é assim, a gente sabe que existe um processo, não é isso? Então, veja, os alunos cotistas estão formando, e formando bem formados, pelos estudos trazidos pelas próprias universidades, demonstrando que a política de cotas, além de trazer para dentro da universidade uma representação social mais genuína do que aquela que acontecia anteriormente, tem entregado à sociedade profissionais bem formados, seja ele cotista ou não cotista, mas está fazendo o encontro destas camadas sociais que não dialogavam fora da universidade, não se encontravam, fazendo com que essa troca de experiência de realidades possa propiciar um aluno ou uma aluna formado também na cidadania. E uma vez que agora o pobre, o negro, esse que foi sempre oprimido, passa a ter o curso superior com boa formação, ele vai passar a ocupar
os hospitais na qualidade de médico e não mais na qualidade de faxineiro. Ele vai poder ocupar o fórum na qualidade de juiz de direito e promotor e não na qualidade de segurança. Ele vai poder ocupar a universidade não na qualidade de cantineiro, mas na qualidade de professor. Veja bem, professor Salatiel, no curso de direito o professor mais negro sou eu. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Qual que foi o último juiz de direito negro com o qual o senhor fez uma audiência? Nós já estamos beirando aí 20 anos de advocacia. Não é isso? Isso. Promotor de justiça negra, eu só conheço o Chico Preto. Né? O popular Chico Preto, né? O Francisco Assis Santiago. Então, veja bem, gerente do Banco do Brasil negro, só teve um em Caratinga na história toda, que eu esqueci o nome dele. Não, foi da Caixa Econômica que era negro. Não, mas tinha um gerente no banco. Gerente geral? Não lembro. Não tem? Não lembro. Chefe da F. Também não Veja, lembro. e agora, faxineiros, garis, não é isso? É difícil você achar um gari louro de olho verde, não é isso? Ao contrário de um borracheiro. Você vai na borracharia, ali parece que é o lugar do negro. Né? Atrás do caminhão de lixo parece que ali é o lugar do negro, historicamente. Então o negro sai, o pobre sai dessa perspectiva do serviço geral e do serviço pesado, porque agora ele passa pelo filtro da universidade e vai ser um bom profissional ocupando lugares de destaque na sociedade. Até porque a sociedade é majoritariamente composta por essas pessoas que apresentam a cor mais escura, que apresentam uma questão de renda um pouco mais deficitária do que os outros. E essa possibilidade de você trazer essas pessoas excluídas socialmente para a universidade significa também uma emancipação de toda a família. Porque uma vez essa pessoa se formando e galgando uma posição melhor no mercado de trabalho, ela vai levar com ela a família. Fazendo o que acontecia antigamente. Não sei se é da sua época, nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, né? Eu devo ser um pouquinho só mais novo que você, mas eu ouvi dizer que antigamente um irmão estudava o outro. Um ia estudar, quando formava levava o outro, e isso agora passa a acontecer também nas famílias de baixa renda. Né? Aquele que vai primeiro, ou vai 2 ou 3, se emancipam e aí vai dar uma melhor qualidade de vida para o pai, para a mãe, para o avô, além de se mostrar como agente ativo de transformação para uma sociedade melhor. E nós sabemos, né, Salatiel, que qualquer tipo de serviço, seja ele do padeiro, do promotor de justiça, do médico, né, do dono de empresa, ele é um serviço prestado para as pessoas. Né? E nós temos que, se essa pessoa que sofre opressão, passa dificuldade na vida, alcança um cargo de destaque, além dela ser um profissional técnico, ela será também um profissional humano, que conhece as dores das pessoas, o sentimento das pessoas, as necessidades das pessoas. Então, nesse contexto das cotas universitárias, nós passamos a produzir conhecimento não mais para o mercado, mas nós passamos a produzir conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam ser melhores e, consequentemente, a sociedade possa ser melhor. Porque essa simbiose, essa troca de experiências de uma camada da sociedade com a outra, que se deu no espaço da universidade, transforma as pessoas. A pessoa pode até entrar na universidade com a finalidade de ser um grande profissional, mas ela acaba sendo uma grande profissional ser humano, que faz toda a diferença. Professor Humberto, eu tenho dito aqui que quando o papo é bom, a hora passa rápido e a nossa hora está chegando ao final e eu quero abrir aqui um espaço para as suas considerações finais. Ô, Salatiel, que bom que você disse que o papo foi bom, que eu também gostei. Viu? Muito bom. E no meu caso, além do papo, a companhia foi para mim muito agradável, ótima, viu? Quero agradecer a você, telespectador e telespectadora da TV Docto, pela audiência a esse programa e toda a nossa emissora. Quero agradecer muito ao professor Cláudio, ao professor Pedro e toda a direção da Docto por esse espaço de cidadania que é a TV Docto e espero poder continuar assistindo o senhor, viu, professor Salatiel, com essas entrevistas sempre boas. Espero que eu não tenha caído aí no nível dos programas, né, e quero continuar assistindo sempre porque, de fato, eu tenho aprendido muito aqui com o senhor e com os entrevistados, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, professor Humberto, foi muito esclarecedora a sua fala. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.